refrigerador Continental 270. Esse refrigerador o cliente trouxe até a nós com o defeito da substituição do evaporador. Foi levado para um técnico, com um furo, o cliente foi descongelar o evaporador, fez um pequeno furo. O técnico tentou recuperar esse evaporador, porém não conseguiu. Ele está aqui, o técnico chegou até, parece soldar, porém não sei qual motivo, ele cortou o tubo de sucção com capilar. Deve ter tentado soldar, não conseguiu, não sei o que ocorreu. O fato é o seguinte, tem que trocar esse evaporador. Esse evaporador nós conseguimos somente pela internet, Mercado Livre, chegou até nós. Então está aqui o evaporador novo, veio na caixa, todo embalado. Ele já vem com o tubo de sucção e o tubo capilar, conforme vocês estão vendo na imagem. Então a gente vai abrir, vai encaixar ele ali, o tubo de sucção, já vem o tubo de sucção e o capilar por dentro dele. Colocar lá atrás, aqui está o compressor com o condensador. Então primeiro, para preparar, o que eu vou fazer? Qual vai ser o procedimento para esse serviço? Primeiro, vou colocar um tubo de serviço novo, vou instalar uma válvula Chirite aqui. Já que está aqui, eu já vou colocar o filtro instalado aqui também. Vou passar o meu evaporador, fixar ele no local. O tubo vai passar pela parte de trás do meu refrigerador. Depois eu vou conectar o tubo de sucção, o meu compressor, essa parte do compressor, e o capilar na saída do filtro, o qual eu vou soldar na saída do condensador. A parte mais fininha para o lado do capilar. Pronto. Feito isso, eu vou conectar no nitrogênio, no tubo de serviço, verificar vazamento. Não havendo vazamento, o que eu faço? Eu vou ter que liberar o nitrogênio, fazer o vácuo, utilizando o vacuômetro e a bomba de vácuo, verificando o vácuo correto, libero, no caso, fecho o registro, libero, fecho o registro e coloco a carga de gás. Ligo o meu equipamento e verifico o rendimento. Então vamos lá. Primeiro passo agora, então eu vou retirar isso do serviço, colocar uma válvula Chirite. Acompanhe, por favor. Bom, nesse primeiro instante agora, eu vou instalar a válvula Chirite. Tá? A válvula Chirite está aqui. Eu vou instalar no meu compressor. Eu vou tirar o tubo de serviço que já está no compressor e instalar essa válvula Chirite. Não esquecendo de tirar o núcleo da válvula Chirite. Porque aqui tem um ourinho de vedação. Se eu aquecer com esse núcleo local, vai danificar esse núcleo. Então eu vou tirar para não esquecer. Então agora eu vou ligar meu maçarico, usando um óculos de proteção, e vou retirar o tubo de serviço. Vamos lá. Vou pegar o meu óculos de segurança. Peguei o maçarico. Vou ligar o maçarico. Vou aquecer. E vou retirar o tubo de serviço que já está no local para instalar a válvula Chirite. Então vou aquecendo. Vou esperar ficar avermelhado para depois puxar com o alicate. Pronto. Retirei meu tubo de serviço antigo. Vou pegar meu tubo de serviço novo. Pegar com o alicate e já vou encaixar no local. Vou aquecendo para introduzir. Pronto. Agora o que eu faço? Vou aquecer de leve, pegar o meu fluxo, pegar a vareta, já vou passar um pouco de fluxo. Fluxo para ajudar na limpeza da vida. Beleza. Passa um pouquinho de fluxo. Ok, agora eu vou regular a chama correta aqui. Bacana. Agora é só aquecer e fazer a solda. Lembrando, esperar o aquecimento, senão não adianta.
Bacana, soldou certinho. Ótimo, tudo serviço está soldado. Bom, agora aqui qual é o próximo passo? Tenho aqui o condensador. Vou lixar a saída do condensador e vou soldar de uma vez o meu filtro. Para melhorar, fica mais fácil para eu trabalhar. Eu vou lixar e vou cortar. Então agora que eu já lixei esse local, a saída do condensador, vou cortar aqui para colocar meu filtro. Lembrando que é aço. Aço com cobre, sempre usar o fluxo. Senão você não vai conseguir soldar. E sempre limpar o local a ser soldado. Vou cortar. Cortei. Sempre limpinho. Lembrando, a parte do diâmetro maior sai do condensador. Diâmetro menor para o capilar. Então aqui o capilar e aqui a saída do condensador. Cortei essa parte aqui, já pode cortar aqui de uma vez. E aqui eu vou encaixar a saída do condensador. Fazer isso aqui, eu vou cortar aqui. Bacana. Aqui o diâmetro é 3,16. Aqui um quarto, aqui é 3,16. E vai dar para encaixar. Já encaixa. Então o que eu vou fazer? Se eu estiver sozinho, se eu estiver com algum ajudante, eu peço a pessoa para segurar com o alicate. Se eu estiver sozinho, eu encaixei numa base de uma mostra, com um soldado. É a base do flanqueador. Encaixei, já preparei o local. Agora eu vou pegar o maçarico, colocar o fluxo e vou fazer a brasagem. Só chama de solda. Eu já posso pegar um fluxo, passar um pouquinho aqui ao redor. Bacana. Agora eu vou pegar o maçarico novamente. Vou fazer minha brasagem. Vou aquecer. Pronto. Bem simples. O segredo é o que? Limpeza, aplicação do fluxo, aquecimento. Simples assim, ó. Fiz a solda, confiro, completinho em todos os lados, perfeito minha solda. Agora qual é o próximo passo? Agora eu vou pegar esse compressor, vou instalar ele no local, junto com o condensador, vou instalar o evaporador no local, depois instalar o tubo de serviço. Tubo de sucção no compressor e o tubo capilar na saída do filtro. Testo o vazamento. Depois de testar o vazamento, o que eu vou fazer? Liberar o gás, fluido refrigerante, fazer o vácuo, utilizando a bomba de vácuo, o vacômetro, e colocar a carga de gás com a balança. Então, vamos lá, acompanhando aqui. Bom, agora eu vou instalar o evaporador novo. O que eu vou fazer? Ele já vem, eu desenvolvi a circulação, vem com o tubo de sucção e o tubo capilar. Eu vou ter que passar naquele furo no interior do refrigerador, aqui atrás. Esse aqui está o tubo capilar, o bulbo termostato. Ele vai ser instalado, o bulbo termostato vai ser instalado nessa parte do evaporador, para ele sentir a temperatura. Então tá aqui, ó, o bulbo vai ser instalado aqui, ó. Eu vou passar aqui, vou chamar aqui o Diego para me auxiliar. A Diego fica na parte de trás aqui. Vou guiar aqui o evaporador. Então eu já introduzi a tubulação. Agora eu vou encaixar o bulbo aqui, ó. Pronto. O meu
aqui. Coloquei de um lado e do outro para cortar a minha borda. Ele vai fechar. Então, por enquanto, eu vou deixar dessa forma. Vou preocupar com a parte de trás para soldar a tubulação. Depois eu venho aqui e faço o acabamento final. Beleza? Então acompanha com a gente. Bom, aqui está a parte de trás do meu refrigerador. Passei a tubulação, tem um tubo de sucção, dentro dele tem um tubo capilar. Coloquei o isolamento térmico, já veio de fábrica. Vou encaixar aqui no local. Já faço a curva que vem no meu refrigerador de fábrica. E vou descer com a minha tubulação. Agora eu vou pegar esse refrigerador para facilitar a filmagem, vou colocar ele em cima da bancada, vou encaixar o condensador e compressor nos seus serviços locais. Vou fazer a solda, beleza? Aguarde com a gente aí. Bom, agora eu fixei 2 parafusos do condensador, posso fixar mais 2. Deixei esses 2 aqui soltos, para quê? Eu deixei o compressor fora da base, para facilitar eu soldar o tubo de sucção do compressor. Então lembrando, sempre limpar a tubulação, passando lixo no tubo de sucção, mesmo o evaporador sempre novo, para facilitar a fazer a abrasagem. Tubo do compressor, limpei também, vou encaixar. Encaixei ele ali, ó. Beleza. Depois eu vou pegar esse capilar e soldar aqui no filtro. Beleza. Então agora eu vou fazer a abrasagem desse tubo de sucção. Vou pegar o óculos, vareta de solda, vou passar o fluxo aqui, ó, para facilitar a minha abrasagem. Isso aqui é fundamental. Agora vou pegar o maçarico, vou ligar o maçarico. Cuidado não queimar o fundo do evaporador do refrigerador. Vou aquecer ele aqui, ó. Espero ficar vermelho. Isso é bem a tubulação. O segredo agora é aquecimento. Essa é a tubulação. Agora eu vou colocar a vareta de solda. Pronto, soldou. Bacana. Vou desligar o maçarico. Vou encaixar o tubo capilar, tirar a proteção dele. Vou esperar esfriar um pouquinho. Questão de estética, eu vou enrolar um pouco mais o capilar no tubo de sucção, tá? E vou colocar o tubo capilar no meu filtro aqui, ó. Eu só vou esperar um pouquinho. Aí já vou molhar esse pano e vou guardar um pouquinho. Bom, agora eu vou soldar, ou seja, fazer a abrasagem do capilar na saída do filtro. Verificando sempre limpar. Tá? O segredo da abrasagem é limpeza, depois é aquecimento. Limpei aqui, sai do filtro, limpei o capilar, vou introduzir aqui ó, uns 2 centímetros para dentro. Vou aquecer mais o tubo na saída do filtro, depois do capilar. Vou colocar o óculos, vou ligar no maçarico. Como esse tubo é um pouco mais diâmetro menor, eu vou colocar uma chama um pouquinho mais fraca. Então vou concentrar a chama no tubo da saída do filtro. Está ficando vermelho, coloração brilhando.
Esse capilar também vou colocar a vareta lá. Pronto. Simples assim. Soldei, fecho. Vermelho, fecho o pente. Acabou. Então, agora o que eu faço? Agora vou pegar o pano, esperar esfriar, confiro se a embrazagem ficou boa, ok? Vou pegar o núcleo da minha válvula Chirite, focar aqui no compressor para mim, por favor. Vou pegar o núcleo da válvula Chirite, vou colocar ele no local, vou pegar aqui e vou colocar esse núcleozinho aqui, ó. Com a própria tampinha, que é a chavinha, eu vou apertar. Agora eu vou pegar o nitrogênio, pego o manômetro. Como eu quero um refrigerador com alguma pressão baixa, vou colocar 100 PSI, então eu posso usar o manômetro de baixo. Se fosse alta pressão, um ar-condicionado, circuito maior, VRF, um Celsius, um Chile, colocaria uns 400 PSI até 500. Eu uso sempre o manômetro de alta pressão. Como aqui a pressão é muito baixa, coloco um manômetro de baixa pressão mesmo. Vou colocar no máximo 100 PSI aqui, senão ele pode danificar meu evaporador. Vamos apertar. Pego a mangueira amarela e vou conectar meu cilindro de nitrogênio. Conectar meu cilindro de nitrogênio aqui. Vou abrir o cilindro de nitrogênio. Vou colocar uma pressão aqui de 100 PSI. Então vou abrir aqui, ó. Vou de 100, 110 PSI no máximo. Estou injetando pressão de nitrogênio dentro do meu sistema todo. Bacana. Injetei, agora o que eu devo fazer? Vou pegar meu detector de vazamento ou uma espuma de sabão. Pego o cimento de sabão e vai verificando os possíveis vazamentos. Quais são os possíveis vazamentos? A solda que eu fiz no filtro, a saída do filtro, tubo de sucção, o tubo de serviço, todos os possíveis locais de vazamento. Se não der vazamento, o que eu devo fazer? Vou liberar esse nitrogênio, vou pegar minha bomba de vácuo junto com o meu vacuômetro e fazer o vácuo. Quanto tempo de vácuo? Meia hora? Uma hora? Não. Não é por tempo que você faz o vácuo. É pelo valor que vai indicar seu vacuômetro. Então, para fazer o vácuo, você vai precisar dessa ferramenta, o vacuômetro. Vou fazer aqui agora. Então, eu vou testar primeiro o vazamento com detector de vazamento e espuma de sabão. Só um minuto. Bom, então agora eu vou testar o vazamento. Lembrando, nós temos detector de vazamento eletrônico, no qual, se estiver vazando, ele vai começar a apitar. Você passa em todos os possíveis locais. Se estiver apitando mais forte, ele vai disparar, se estiver vazando. Ou, que é bem prático também, eu particularmente acho muito eficiente, um espuminho com sabão. Você molha aqui, ó, e vai testando os possíveis locais de vazamento. Se der por começar as bolinhas de sabão, está vazando aquele local. Nesse caso, não apresentou nenhum vazamento. Pego um pano, limpo o local. Agora vai liberar o nitrogênio. Vou fechar meu cilindro de nitrogênio e vou liberar a minha pressão aqui, ó. Liberei o nitrogênio. Vou preparar minha bomba de vácuo agora. Vou colocar uma mangueira na bomba de vácuo. Vou pegar meu vacuômetro, ele que vai medir se o vácuo está bom ou não. Lembrando que o vácuo não é por tempo, é por valor. Qualquer sistema de refrigeração é de 500 a 250 micros. Abaixo de 500 já está muito bom o vácuo. Para que serve o vácuo? Pressão e temperatura é diretamente proporcional. Quanto menor a pressão, menor a temperatura. Vai retirar os gases incondensados do sistema, inclusive o nitrogênio que eu injetei lá para dentro. Se tiver algum vapor de água, com
essa pressão negativa que vai estar lá dentro, essa água entra em ebulição, vai secar, vai retirar esses vapores de água. Então, vou colocar aqui o vacuômetro, vou ligar, apertei as conexões, conferi o reaperto, fechei aqui e vou abrir do lado de cá. E vou ligar minha bomba de vácuo. E vou ligar meu vacuômetro. O valor aqui no vacuômetro tem que estar abaixo de 500 micros. Agora eu vou aguardar um pouquinho. Vai esperar esse valor aqui abaixar. Beleza? Vamos aguardar um pouquinho. Tá bom? Vou fechar. Bom, agora eu acabei de fazer o vácuo, atingiu abaixo de 500 micros. Qual o próximo procedimento? Vou pegar meu conjunto manifold, fechar o registro antes de desligar a bomba de vácuo. Fechei o registro, vou desligar minha bomba de vácuo. Desliguei, vou tirar a mangueira do meu vacuômetro, posso desligar, e que eu vou liberar minha bomba de vácuo. E agora, vou tirar meu vacuômetro, que eu não vou utilizar ele aqui agora. O que eu fiz? Eu já instalei meu termômetro. Termômetro Penta 5 pontos. Coloquei 2 sensores no evaporador e 3 sensores na parte inferior. Bom, agora esse refrigerador não tem referência à quantidade de gás. Conforme eu falei no vídeo passado, a carga de gás de forma correta não tem como, é com a balança. Porém, teoria é uma coisa. Na prática, muitas vezes acontece igual esse modelo aqui. Não tem nada, nenhuma referência a quanto de gás eu coloco. Aí eu vou explicar um macete para vocês como colocar a carga de gás, monitorando a corrente elétrica, a temperatura interna do refrigerador e a pressão do seu equipamento. Tá? Então, eu vou pegar meu cilindro de gás, 134A, vou colocar no estado vapor, conecta a mangueira aqui, vou abrir o meu registro do cilindro, tirar o ar da mangueira por aqui, ó. Retirei o ar da mangueira. E agora, qual a quantidade de gás que eu vou colocar? Não sei, vou colocar a quantidade de gás, depois vou controlar a pressão e a temperatura. Qual a referência que eu uso? Bom, esse refrigerador, a parte interior dele, são 2 estrelas, menos 12 graus. Então você pega o aplicativo, ou a regra de pressão e temperatura. Tem o aplicativo, você pega o gás, vou colocar aqui para vocês focarem direitinho, esse aplicativo aqui, ó. Tem um aplicativo, vou colocar o R134A. Coloquei. Qual que é a temperatura? Menos 12. Menos 12 no evaporador, lá dentro. Porém, dentro da tubulação, o evaporador tem um ΔT, ou seja, uma diferença de temperatura de 6 graus mais baixo. Se lá dentro está dando menos 12, dentro da tubulação menos 18. Então, o que eu vou julgar? Menos 18 graus. Coloco OK e verifico qual que é a pressão. Bom, então como que eu vou dar a carga de gás aqui? Qual que é o procedimento que eu vou utilizar? Vou utilizar o termômetro para verificar a temperatura do seu interior. Qual que é a temperatura que tem que atingir lá dentro? Menos 12 graus Celsius, são 2 estrelas. Qual que é a pressão? Bom, eu sei que lá dentro é menos 12. O fluido utilizado é o R134A. Tem escrito aqui no compressor, R134A. Então, a menos 12, lá dentro no compartimento interno, menos 12. O evaporador de qualquer centro de refrigeração, o ΔT é 6 graus de fábrica. Então, é menos 12, 6 graus mais baixo. Menos 12 com menos 6, menos 18. Então, pega o aplicativo. Tem um aplicativo, a regra de pressão e temperatura. Vou pegar o aplicativo aqui e vou colocar menos 12. Com menos 6, menos 18. Então, jogo o aplicativo menos 18. E verifico qual que é a pressão de trabalho. Está dando uma pressão aqui de 6,5 PSI. Então, quando eu for dar a carga de gás, a pressão do meu manômetro vai estar próximo de 6 PSI. E a temperatura? Lá dentro de menos 12. Outra observação, se o tubo de sucção vai começar a congelar. Ele não pode congelar. Lembrando que a forma correta é com a balança. Mas às vezes no campo não tem essa referência. Aí tem que ser desse modo prático mesmo. Conferir a corrente elétrica, a temperatura e a pressão equivalente à temperatura no seu interior. Então vamos lá. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou abrir, já tirei o ar da mangueira, eu vou abrir. O sistema está desligado. Eu sei que não vai dar conta da carga de gás completa. Por quê? A pressão do cilindro vai equalizar com a pressão do sistema. Então eu posso abrir e deixar entre
refrigerante. Vai chegar uma hora que vai equalizar as pressões. E não tem risco nenhum, porque estou dando a carga de gás no estado do vapor. De cabeça para baixo não posso colocar, que é a forma líquida. Se fosse colocar na forma líquida, eu tenho que colocar na linha de líquido, direto no filtro. Ou, se for alguns blends, mistura gasosos todos, gás iniciando com 404, 402B, 410, por exemplo, tem que ser de cabeça para baixo. Se for pelo tubo de serviço, eu coloco aos pouquinhos. E o compressor, coloco um pouquinho e fecho, coloco um pouquinho e fecho. Nesse caso, estou dando na forma vapor, abri todo, não está entrando mais fluido nenhum. Fecho, e agora eu vou ligar o meu equipamento. Já coloquei o termostato lá dentro, na posição máxima, no caso de 7, no máximo termostato. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar o meu equipamento. Colocar sempre o alicate amperímetro na escala de ACA, amperes e corrente alternada, não esqueça. Vou colocar os SH aqui do alicate. Vou colocar aqui para vocês monitorarem. Vou colocar de lado aqui, ó, para dar para vocês enxergar a corrente elétrica. Está fechado aqui. Eu vou ligar. Liguei. Dando uma corrente de 1,4 amperes. A pressão começou a cair. Está indo para 15. 10. Está fechado. 10. Lembrando que tem que estabilizar em ponto 6, 6,5. Se cair mais, chegar próximo de 0, eu coloco mais um pouco de gás. Lembrando que eu não sei qual é a carga correta. Eu estou servindo algumas referências, estou seguindo as referências. Temperatura interna, corrente elétrica e a temperatura do sistema. Agora, estabilizando 4 PSI. Deixar trabalhar. Verifique se o condensador vai começar a esquentar. Verifique lá no evaporador se vai começar a ficar áspero, gelando. E aguardar. Aí eu vou ligar meu termômetro aqui, ó. Ligo o termômetro e verifique se a temperatura vai cair. Lá dentro coloquei o sensor 1 e o sensor 2. Acabei de ligar o equipamento, tá? 23 graus. Então vou esperar funcionar. 5 PSI está estabilizado. Porém, acabei de ligar o equipamento. Era para estar um pouquinho mais, vou colocar um pouquinho mais de fluido refrigerante. Deixa eu estabilizar com uns 8 aqui, nesse caso. Após alguns minutos, conferindo a corrente, a pressão e a temperatura, percebemos que o equipamento está em ótimas condições de funcionamento. Corrente elétrica 1,2 ampere, pressão 5,5, próximo de 6 PSI, excelente. A temperatura ficou melhor do que deveria, está dando menos 19 graus Celsius, sensor 1. Como eu falei com vocês, o ideal seria menos 12. Ficou melhor do que deveria. Ficou menos 19. Sensor 2. Coloquei 2 sensores na parte superior, no evaporador. Menos 14. Então está excelente. O tubo de sucção não está congelando. Ou seja, se tivesse com excesso de gás, estaria todo cheio de gelo. Estaria cheio de gelo. Aí é excesso de gás. A gente libera um pouco de fluido refrigerante. Conforme eu falei com vocês, a carga de gás sem a balança. O certo é com a balança. Porém, nem todos os equipamentos vão ter identificando a quantidade de fluido refrigerante. Nesse caso é um macete para vocês da carga de gás sem a balança. Nesse caso está ok, eu posso finalizar meu serviço e entregar para o cliente com tranquilidade. Aguardei o tempo, temperatura baixou certinho, não deu umidade, porque fiz o vácuo usando a bomba de vácuo e o vacômetro. Dei a carga de gás, aguardei chegar na temperatura, verifiquei o rendimento da corrente elétrica e a pressão de trabalho. Excelente. Serviço realizado com sucesso. Valeu.